Eu vou apresentar hoje o caso clínico da nossa reunião do pré-natal de alto risco. Meu nome é Anne Marie Cusa, eu fui orientada pelo Dr. Mário Dias. A nossa paciente é a SAL, uma paciente de 23 anos, primigesta. Ela foi encaminhada para o nosso pré-natal de alto risco por um diagnóstico de HIV realizado na primeira consulta dela lá no centro de saúde. Foi um diagnóstico feito inicialmente com um teste rápido de HIV positivo, confirmado com um PCR e um imunobot positivos. Ela chegou para a gente no dia 18/12 com uma idade gestacional de 14 semanas e 1 dia. Em relação à história patológica e familiar pregressa dela, não tinha nada de relevante, também não tinha nada de importante na história social. Em relação à história ginecológica obstétrica, ela nunca tinha tido nenhum diagnóstico de doença sexualmente transmissível prévia, tinha o mesmo parceiro há cerca de 1 ano, e de mais relevante, ela tinha tido um preventivo alterado em junho de 2019, que veio um Hzil. Foi realizada uma biópsia logo antes dela chegar para a gente, mas ela ainda não tinha o resultado. No exame físico dela não tinha nada de alterado. Então, nessa primeira consulta de pré-natal, a paciente foi encaminhada à infectologia, onde ela permaneceu fazendo acompanhamento, foi encaminhada à propedêutica do colo por essa alteração do preventivo. Foi realizada a propedêutica de acompanhamento do HIV para possibilitar o início da TARV e manteve o restante da rotina de pré-natal. Na infectologia, a propedêutica do HIV veio toda normal, sorologia, nenhuma outra sorologia viral alterada, função hepática, né, renal normais. A primeira carga viral dela em dezembro era de 53 mil cópias e ela tinha um CD4 de 102 unidades. Foi iniciada uma TARV com tenofovir, lamivudina e raltegravir, que é a primeira opção para pacientes gestantes, e por causa desse CD4 baixo, foi iniciada uma profilaxia com sulfametoxazol e trimethoprim, 3 vezes por semana. A resposta dela foi muito boa, ela teve uma boa adesão ao tratamento, sendo que em fevereiro a carga viral dela já era indetectável. Na propedêutica do colo, ela conseguiu levar na primeira consulta dela a biópsia que tinha sido feita anterior ao acompanhamento dela conosco, veio apenas uma cervicite crônica leve com uma candidíase. Essa candidíase, inclusive, impediu a primeira avaliação dela na propedêutica do colo e ela precisou de retornar após 1 semana de tratamento com um cetoconazol tópico. Foi feita, então, na segunda consulta dela lá, uma colposcopia, veio ATA positivo e um padrão de epitélio acetobranco denso e mosaico grosseiros, que são alterações maiores para alterações do colo. O preventivo colhido nessa consulta veio com o Hzil, que não podia excluir uma microinvasão, e a biópsia realizada demonstrou alterações citoarquitoturais de ação viral, né, do HPV, além de um carcinoma epidermoide invasivo grau 1 bem diferenciado. Devido a esse resultado da biópsia, a paciente foi encaminhada à oncoginecologia para o estadiamento do tumor de colo. Foi realizado um exame físico mais aprofundado, mas não viu nenhuma alteração, não tinha nenhum sinal de invasão local, o colo era autóque, era móvel, não tinha nenhuma alteração. Então, foi programado para ela uma cesariana eletiva com idade gestacional de 37 semanas, e para que fosse feito no mesmo procedimento uma esterectomia total abdominal. Para planejamento do procedimento, foi solicitada uma ressonância magnética de pelve e abdômen, que foi feita no dia 14/5, que não demonstrou nenhum sinal de invasão ou linfonodomegalia do tumor. A lesão direta do colo não pôde ser avaliada corretamente pela posição dela mesma. Então, em 26/5, a paciente foi admitida no hospital para cesariana eletiva. A última avaliação fetal tinha uma biometria de 36 semanas e 4 dias, era de 2 semanas anteriores. Era um peso fetal um pouquinho aumentado no percentil 90-97,5, apesar de uma propedêutica normal de glicose da paciente. As custas de um CA também no percentil 90-97,5, líquido amniótico normal. O risco anestésico da paciente era um ASA 1, não havia necessidade de reserva de CTI, nenhum procedimento adicional.
O parto aconteceu sem intercorrências, foi um recém-nascido vivo, um Apgar 8,8, um peso de 2.890 gramas. E a seguir do parto foi realizada a histerectomia total ampliada, que incluiu a salpingectomia bilateral, uma linfadenectomia pélvica bilateral e paraórtica. Todas as peças retiradas durante a cirurgia foram enviadas para estudo anatomopatológico e o resultado a gente ainda não tem. O recém-nascido, ele logo depois do parto, ele apresentou um esforço respiratório leve, precisou de um RUD dentro da sala de parto, foi encaminhada à unidade neonatal no pós-parto imediato, precisou de um CPAP por alguns dias e uma sonda orogástrica para alimentação por causa desse esforço respiratório importante. O CPAP foi suspenso no dia 30/5, a sonda orogástrica foi suspensa no dia 31/5 e, pelas últimas evoluções, o RN está em boa evolução, com propósito de alta. A paciente também teve uma excelente evolução no puerpério, sem nenhuma intercorrência. Ela recebeu alta no dia 29/5, com cerca de 72 horas pós-parto, com uma proposta de segmento com oncoginecologia ambulatorial, até para cobrar esse anatomo patológico e fazer o segmento. É esse meu caso. Muito obrigada. Obrigado, Anne. Antes de passar para o Caio, eu queria só fazer umas observações a respeito do pré-natal por a paciente CHD. Anne, por favor, volta naquele seu slide lá que mostra a carga viral dela. Sim. Isso. Então, como vocês podem ver, era uma paciente que teve o diagnóstico na gestação atual. E como é comum nessas pacientes, elas chegam com a carga viral alta. Essa até não estava muito alta, mas ela tinha uma repercussão importante, que era um CD4 já baixo, já caracterizando a doença AIDS. Então, ela não era só HIV positiva, mas ela já tinha a doença também, o CD4 abaixo de 200. E foi por isso que a gente instituiu a profilaxia, que é o recomendado atualmente, né, com o Bactrim 3 vezes por semana. Se a carga viral tivesse menor do que 100, teria que ser semanal, e se fosse menor do que 50, a gente acrescenta também a azitromicina, semanal. Então, para evitar as infecções secundárias, né, as infecções oportunistas. Como a Anne falou, ela iniciou com a primeira escolha de antirretroviral e teve uma resposta muito boa. Em 2 meses, ela realmente, a carga viral dela já se tornou indetectável, que é o que a gente observa com esses antirretrovirais de alta eficácia que são usados hoje em dia, né? O fato dela ela ser imunodeprimida também é um fato que faz com que ela tenha uma facilidade maior para desenvolver o câncer do colo do útero. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o fato dela ter tido o diagnóstico na gestação atual. A gente tem um levantamento do pré-natal de alto risco que 70% das pacientes têm um diagnóstico durante a gravidez. Né? Então, daí a importância de fazer a sorologia na gestação. 70% das pacientes que a gente acompanha tiveram o diagnóstico ou na gestação atual ou em uma gestação anterior. 30% na gestação atual, mais ou menos, 36%, 37% na gestação atual e o restante em gestação anterior ou fora da gestação, né? Mas 70% em algum momento da gestação. Então, mais um motivo para a gente, não só a transmissão vertical, mas muitas vezes também é o momento de fazer o diagnóstico dessa infecção na gestação e como vocês podem ver aí, com bom resultado no tratamento, né? Diminuindo significativamente e rapidamente a carga viral, deixando essa paciente com uma qualidade de vida, uma expectativa de vida semelhante da população em geral. Bom, mas o tema hoje seria mais para a gente discutir a abordagem do câncer de colo na gestação. Então, vou pedir para o Caio passar para a apresentação dele.